Estamos de volta com o programa Ressoar, um programa especial onde estamos debatendo e principalmente conscientizando sobre o tema violência contra a mulher. E no final do bloco anterior, a gente falou sobre alguns projetos sociais criados para dar voz e apoio às vítimas. Eunice, qual é a importância das iniciativas sociais? Eu acho que a importância é fundamental. Projetos como Um Novo Olhar e até o projeto Nova Canaã, que atua ali em Irecê, projetos que a Anne tem feito com os jovens do Instituto Nelson William, é quem levanta e dá oportunidade para essas mulheres que não têm voz, como a gente falou até agora. Muitas pessoas gostariam até de buscar ajuda, mas elas não sabem como, aonde, e às vezes não têm acesso às informações. E os projetos sociais existem justamente para dar essa oportunidade e até um ombro amigo. Tem gente que tem necessidade de contar e não sabe nem para quem contar. Não sabe quem procurar, né? Quem procurar. Justamente por medo do julgamento, por medo de sofrer mais violência. E são questões que a gente identifica principalmente ali nas mulheres que a gente atende em Irecê, que elas sofrem aquilo e acham que elas merecem aquilo. Porque falam isso para elas, né? Fala, você merece, você não presta, fala coisas absurdas que você ouvindo isso o tempo inteiro, você acredita que isso é verdade. E elas até se comportam como se realmente tivesse feito alguma coisa errada, merecesse aquilo. E a gente, quando recebe essas mulheres tão feridas, a gente encaminha e conversa e cria nela uma outra expectativa. Então, é fundamental. Eu quero dizer que a nossa sala aqui aumentou, gente. Aqui, a promotora de justiça, Gabriela Mansur, chegou. Seja muito bem-vinda. Eu tenho certeza que vai ajudar tanto nesse debate e vai ajudar tanto as pessoas que estão assistindo. Gabriela Mansur é promotora de justiça desde 2003 e tem mais de 20 anos de trabalhos dedicados à defesa dos direitos da mulher, uma das vozes mais atuantes desse tema no Brasil. Agora, olha só, em agosto, a Lei Maria da Penha completou 13 anos e o Senado aprovou 2 projetos muito importantes. Doutora Gabriela, quais são esses projetos e o que essa mudança significa? Bom, inicialmente nós temos que saber que a Lei Maria da Penha, ela trouxe voz para as mulheres, senão nós nem estaríamos aqui debatendo sobre isso. Há muito tempo não se falava de violência contra a mulher como se fala hoje. Era um tabu, as mulheres ficavam entre 4 paredes, a violência não saía de dentro de casa. Agora, essas mulheres têm esses projetos sociais maravilhosos que estão à disposição delas por todo o Brasil e também tem a porta da justiça aberta para a proteção dessa mulher e o combate a todo tipo de violência, com a denúncia do Ministério Público, a concessão de medidas protetivas e o pedido de condenação na sentença final. Agora, nós precisamos aprimorar alguns aspectos legislativos. Então, quando as pessoas falam, a Lei Maria da Penha não funciona, a Lei Maria da Penha funciona. O que acontece é que é uma lei extremamente moderna para o nosso sistema de justiça. Então, há necessidade de algumas reformas, algumas leis a mais, extravagantes, que possam fazer aí com que todo o aparato legislativo para a proteção da mulher em situação de violência seja eficaz para aquela mulher que sofre violência dentro de casa, no transporte público, sofre assédio no trabalho ou dentro das escolas. Portanto, a legislação que está sendo aprovada. Temos aí, recentemente, a aprovação de um projeto de lei que dificulta o posse de arma de fogo e a porte de arma de fogo para homens que cometeram violência contra a mulher. Nós temos, Renato, um histórico de que a maioria dos crimes de violência contra as mulheres ocorrem dentro de casa. Aquele lugar onde a mulher tinha que ter segurança, onde ela tinha que descansar, ter paz, amor com seus filhos, é onde ela sofre mais violência. Então, se esse homem, que pode se transformar num feminicida, é um agressor, é um abusador e tiver à disposição dele com facilidade uma arma de fogo, essa mulher entrará numa situação de risco máximo que nós chamamos nos sistemas de justiça. E isso precisa ser um alerta para as autoridades que entendem que esse discurso é mimimi. Não é mimimi, é estatística comprovada
pelo sistema de justiça. A segunda questão que é importantíssimo dizer é a assinatura do Pacto Nacional de Implementação de Políticas Públicas. Nós exigimos do governo um compromisso formal de um comprometimento, de uma eficácia, do desenvolvimento dessas políticas públicas, são todos esses projetos para o atendimento da mulher em situação de violência, porque o Brasil está numa crescente de violência. Então, eu deixo aqui até para vocês debaterem, porque eu faço parte do Ministério Público, apesar de ser mulher, mãe, cidadã brasileira, mas a minha visão é outra, mais criminal, é a questão processual da proteção da mulher. Mas nós temos que encarar, a violência contra a mulher está aumentando no Brasil. E eu queria saber de vocês, para a gente trazer esse tema a debate, por quê? O que vocês veem, como vocês veem isso, como vocês enxergam? O sistema de justiça não está funcionando? As leis não estão sendo aplicadas? O que nós podemos fazer para melhorar tudo isso? Eu acho que as leis não estão sendo aplicadas. A Lei Maria da Penha existe e funciona bem, mas como a senhora mencionou assim fantasticamente, não adianta você ter a Maria da Penha se você não tem as leis que façam com que o agressor pague como ele deveria pagar. Então, assim, eu acho que quando a mulher não se sente na segurança de denunciar, isso é muito difícil, porque o agressor está dentro de casa. Como é que eu vou voltar para dentro da minha casa e conviver com uma pessoa que está ali me ameaçando todos os dias? Então, assim, para gente que está de fora e que não sofre a agressão, é até dizer, não, denuncia. Mas eu acho que para quem está vivendo aquilo, é muito difícil. O que vocês acham? Eu acho que é uma decisão que é muito difícil e essa pessoa tem que confiar muito nas leis para que faça isso. Uma etapa preventiva, eu acho que é muito, muito importante. Eu acho que a questão da educação, ela tem que ser tratada na escola já, tanto com meninos como meninas, para fazer um trabalho de prevenção, para que a pessoa saiba qual é o risco de cometer uma violência contra uma mulher e também para uma mulher saber como agir no caso dela ser. Então, eu acho assim, violentada. Eu acho que a questão está muito forte relacionada à educação. Então, eu acho que trabalhar a questão da educação, ela é primordial. Você sabe, só para fazer um parênteses aí, pegando o gancho do que você falou, Rosângela, nós temos aí vários projetos para se debater a violência contra a mulher nas escolas, a igualdade entre homens e mulheres, direitos que essa pessoa tem se ela sofre violência, onde procurar ajuda. Então, é muito importante você ter falado isso, porque eu vinha discutindo isso hoje, da necessidade de uma obrigatoriedade das escolas adotarem nos seus currículos o tema Lei Maria da Penha, violência contra a mulher. Inclusive, consta desse pacote, desse pacto que o ministro da Justiça assinou com outras entidades, Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Legislativo e Poder Executivo, que prevê exatamente isso, a necessidade do desenvolvimento de campanhas educativas nas escolas, nas faculdades. Existem casos que eu estou lá na linha de frente, que eu faço a denúncia, os processos criminais de estupros de meninas que somente denunciaram depois que elas ouviram na escola a palestra da Lei Maria da Penha. E aqui eu faço meus cumprimentos à Anne, que está conosco nesse projeto Se Liga Moçada, que é do Instituto Indes, com também o projeto Bem Querer Mulher, que nós conseguimos fazer uma sensibilização, um treinamento desses adolescentes que fazem parte do CIE, dentro das escolas, dentro das empresas, e eles estão desenvolvendo uma nova forma comportamental em relação às mulheres. Então, aqui é para complementar a sua excelente fala e o seu excelente posicionamento. E ainda sobre a dificuldade, né, de fazer a denúncia, olha só, ainda existe aquela ideia de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. É um ditado que é antigo, mas que infelizmente as pessoas ainda levam isso no dia a dia. Se um vizinho, se alguém da família souber, por favor, qual é a orientação que vocês dão, né? Eu acho que muita gente está assistindo agora e se identificou com alguma coisa e não tem a quem recorrer, não sabe o que fazer. Qual o primeiro passo? O primeiro passo é ir atrás, primeiro escutar essa mulher e oferecer ajuda para essa mulher. Eu acho que é o primeiro sinal de acolhimento. O que a gente ainda tem é uma sociedade que não está pronta para ouvir essa violência, sem julgar. Então, você escuta uma violência, que já é uma situação absurda, com um olhar de julgamento que não deveria existir.
essa mulher ainda teme muito abrir essa situação, inclusive como já foi falado no bloco anterior, exatamente porque ela vai ser julgada, porque o vizinho não vai entender, a amiga não vai entender, a mãe não vai entender, a igreja não vai entender, então a comunidade ao redor dessa mulher não vai entender. Então, como escutar essa mulher e acolher essa mulher falando que, calma, você tem proteção, você está protegida. Eu gosto muito de um acompanhamento psicológico junto com as mulheres vítimas de violência. Então, o primeiro braço que eu dou é um acompanhamento psicológico junto com um acompanhamento, um encaminhamento ao judiciário, um acompanhamento a uma delegacia de polícia para a gente ir atrás dos direitos dessa mulher. Mas eu gosto muito de colocar um acompanhamento psicológico junto, para dar força para essa mulher, o que muitas vezes a sua vizinha, a sua mãe, a sua amiga não está preparada para esse acolhimento. Então, como que eu vou olhar para essa mulher com esse olhar de empatia, entender que essa mulher está sendo vítima de uma situação que ela precisa nesse momento de forças, sem julgamento. Eu acho que a gente tem ainda uma sociedade muito viciada em justificativas para um ato que nunca deveria ter ocorrido. Eu sei que essa parte a gente entende, essa justificativa não há, mas você que também faz esse trabalho, como a gente conscientizar o jovem a não se colocar no risco? Não é que ele vai merecer, ela não mereceu de jeito nenhum, mas como a gente convence, principalmente os jovens e as mães, né, que estão nos assistindo agora, como convencer os seus filhos não se colocar no risco, porque a gente precisa fazer isso e às vezes eles são impetuosos e tal, e até as mulheres também, às vezes, não é que ela se coloca no risco, às vezes ela não tem opção mesmo. Mas, assim, é só para a gente colocar isso, até porque eu sei e eu recebo muitas essas perguntas também. A gente tem aí um caminho da violência que vai sendo traçado até se materializar uma agressão física, mas já se materializou uma agressão psicológica. Então, ensinar esse jovem a identificar essa agressão, a identificar esse comportamento que muitas vezes invade o teu espaço, que te priva de coisas, que te priva do seu comportamento, da sua identidade. É ensinar. Então, a gente volta aí para uma educação e para uma mudança de cultura. É o meu olhar. Como que você ensina para essa jovem que a identidade dela não pode ser roubada? Que ela tem o direito de se comportar do jeito que ela se sente bem. Não do jeito que um terceiro, uma segunda pessoa impôs. E quando a gente traz isso para uma unidade familiar, é chamar essa mãe para que ela esteja atenta a esse olhar. E esteja participativa nisso. A gente tem hoje uma vida muito corrida e pais que muitas vezes não conseguem participar ativamente dessa escuta do que está acontecendo na vida dos filhos, do que está acontecendo na vida dessa jovem, do que está acontecendo na vida desse jovem, que muitas vezes você já começa a identificar um agressor, mas a gente não tem tempo de dar tanta atenção. Então, como chamar esse pai para participar desse momento, que também é uma corresponsabilidade. Peraí, ainda aqui dentro dessa minha unidade familiar, eu sou responsável por essa educação também. Não só a escola, como chamar dentro dessa escola, dentro dessa educação, chamar os pais e os responsáveis para essa conversa. E aí a gente volta para a mudança de cultura. Agora, Renata, voltando a isso, na minha opinião, em uma situação de emergência, você falou de ver um casal em uma discussão, eu acho que deve meter a colher, sim, e deve ligar para a polícia, sim. Entendeu? Porque se é uma briga violenta, você pode evitar um homicídio, um feminicídio ali, entendeu? Sim, não vai dar tempo de entrar com essa situação de abordar, de psicólogo e tal. Porque, como lá no Rio de Janeiro, né? O que aconteceu agora. Então, ela ficou horas sendo torturada e aí não dá para saber de certo. Então, se uma polícia bate a porta, pode evitar. Então, eu acho assim, na mínima desconfiança, denuncie. Eu penso eu concordo com a doutora Carla, eu entendi o viés que a Anne deu, porque tem duas coisas importantíssimas. Essa mulher está sofrendo violência. Tem aquele momento imediato em que ela está sofrendo a violência, aí nesse caso ela tem que pedir ajuda, ela tem que chamar a polícia. Diz que 190 para chamar a polícia, ou faça uma denúncia anônima no Disque 180. Ou essa mulher pode comparecer numa delegacia de polícia próxima da casa dela, se a delegacia dos direitos da mulher
não estiver aberta naquele momento. Então, ou delegacia da mulher ou qualquer delegacia. Ela pode comparecer também diretamente no Ministério Público ou na Defensoria Pública. Agora, se ela está num relacionamento abusivo, sofrendo violência constante, está com medo, está sem força, aí entra o que a Anne falou. Essa mulher precisa pedir ajuda, precisa ser apoiada, fortalecida. Não tenham vergonha de pedir ajuda. Quem tem que ter vergonha é quem comete essa agressão contra a mulher. Então, as mulheres elas têm que se conscientizar de que elas precisam pedir ajuda. Agora, eu queria fazer um gancho na sua pergunta, que é importantíssima. Nós temos, as mulheres e meninas, que perceber os primeiros sinais de um relacionamento abusivo. Muitas de nós vêm de relacionamentos violentos na nossa educação, na nossa criação e perdemos a autoestima ou entendemos que o padrão de comportamento agressivo, abusivo é aquele. Então, quando nós percebemos que somos uma vítima de violência, isso já está muito avançado. A gente já está fraca, se afastou dos amigos, da família, perdeu o emprego, não tem vontade de fazer nada, está sem autoestima. Então, é importante que você identifique sinais, muito ciúmes, muito controle, uso abusivo de droga. Veja como esse homem, esse adolescente, esse marido, enfim, trata as mulheres do relacionamento dele. Uma funcionária, a mãe, as irmãs, como ele se relaciona com outras mulheres. E aí você vai percebendo que você pode sim ser uma próxima vítima. Então, é uma responsabilidade também da mulher, mas não justifica que ela sofra violência se ela não conseguiu perceber. E nós estaremos aqui para acolhê-la sem nenhum tipo de julgamento. Gente, é uma conversa tão ampla, tão interessante, tão instrutiva, mas calma aí que no próximo bloco a gente continua tirando todas as dúvidas sobre a legislação. Não saia daí porque o Ressoar volta já já.